E até no Inside, Luciano Huck, alguém perguntou assim pra mim: ai, você acredita que vai ter uma terceira guerra mundial? Porque era o que… Parecia, porque você atacar… Foi o maior ataque dos Estados em solo americano depois do Pearl Harbor. Sim. Nos Estados Unidos. Isso foi um confronto. E a gente tinha um Bush como presidente. Que era dente por dente, olho por olho. Era uma ameaça, assim… inusitável. Então, assim, era assustador. Então, a gente não sabia o que esperar. Porque eu vi as duas torres caindo. Qual que é a próxima situação? O que vai acontecer? Todo mundo esperava nas próximas semanas o que estava acontecendo, né? A mesma distância, as pessoas estavam… E agora? Onde vai? Mas esse foi meu maior motim, assim, pra desenvolver o meu trabalho. Porque, assim, eu sabia que aquilo era um momento histórico que ia mudar o mundo. Eu tinha essa noção já lá. Por isso que eu quis ficar. Minha família queria que eu voltasse, né? O mais rápido possível. Eu quis ficar. Eu falei, cara, isso aqui vai mudar o mundo. Por que vocês estavam lá? Bom, vou deixar a Cris começar. Há 22 anos atrás. A Cris já estava lá. 21 anos atrás. Eu fui fazer um estágio no New York Post como fotógrafa. E fui pra ficar um mês e fazer um curso de inglês. E eu tava fotografando Fashion Week na hora, na verdade. Né? Com o Luciano, eu inventei um pouquinho o começo da história. Mas eu estava no Fashion Week com o fotógrafo do Post. E aí, quando bateu o primeiro avião, era pager ainda naquela época, né? Todo mundo achou que era um acidente, um avião pequeno. Dentro do Fashion Week. E qual torre era? Não. Fashion Week é na 42, 44. Não, depende onde que enfim, aquele era lá, era em lá. Tal. Perto da livraria? Era perto da livraria? Eu acho, não lembro, enfim. Não tava nas torres, não. Eu tava lá, tava longe. Só que o pessoal começou a se movimentar, tipo, o que aconteceu, tal, os fotógrafos, né? Quando bateu o segundo avião, aí todo mundo começou a vazar. Agora, parece um negócio mais sério. E eu só não fui até lá, eu sempre falo isso nas minhas entrevistas, porque o cara não foi, porque uma equipe do Post foi. Eu fiquei com ele, a gente voltou no Washington, no New York Post, pegou filme, naquela época era filme. E a gente foi direto pra Times Square. Então, as primeiras fotos do meu livro é o pessoal olhando no telão. Graças a Deus eu não fui até lá. Não foi até lá. Porque aí eu teria caído das torres e eu estaria lá, né? Caramba, Cris. Então foi bem assim. E querendo ou não, se for… Não, né? Pelo amor de Deus, longe de pensar desgraça, mas já era uma desgraça. Sim. Mas se for pensar um evento da proporção também do Fashion Week, também poderia ser um grande alvo, né? Sim! Não, quando a gente tava na Times Square, as pessoas falavam, vamos sair daqui, que aqui é o próximo alvo da Times Square. Era isso mesmo. Sai daqui, que aqui vai ser o próximo alvo. A impressão que a gente tinha… Mas é dos filmes, né? A gente tá acostumado a ver Times Square sendo alvo, explodindo. Não, e tudo, mas assim, onde é o próximo alvo? Quem serão as próximas vítimas? Exato. Será que já tem alguém, enfim, Tanto pensando que nisso? os dias, dias e meses depois, eu vivi em constante medo e constante ameaça. Porque a gente tinha cores de alerta. Então, assim, laranja, atenção, no metrô. Ou na Times Square. Vermelho. Então, assim, hoje a cidade está em vermelho. Significa que tem muita ameaça. Então, se você circulava em Nova York com essa história das cores. As cores. De ameaça. Então, assim… Era um medo constante, né? Não, o apartamento que eu tava, que era na 55, o meu quarteirão ficou impedido, assim, durante um período inteiro. Porque 55? tinha ameaça de… porque era onde que era a minha outra escola, que esse quarteirão também ficou impedido quando eu descobri do terrorista. Se bobear esse quarteirão… Não existe mais, mas eu vou te falar o nome. Não existe mais esse. E porque tinha possibilidade de bomba, então eu ficou fechado. Então era toda hora isso. E o Tasso tava onde? Então, o que eu tava fazendo em Nova York? Então, tinha ido… Antes do ataque. Eu já tinha ido muito novo para os Estados Unidos para trabalhar. Para estudar inglês. Fui com uns objetivos para estudar artes cênicas e tal. Era menino, teatro, né? cara. Então, eu sou formado. Estudei na Lee Strasberg, na Acting Studios e na Stella Adler. Que demais, cara. Aí fui lá, estudei bastante. Aquela vida de o pessoal que sabe que vai para os Estados Unidos, que quer trabalhar e trabalha como garçom. Aí faz acting, curso e tal. Aí eu tava super gostando, super curtindo essa vibe. Você terminei. tem essa desenvoltura, ele vai… Aí enganar. Por isso que eu tava lá, né? Aí eu comecei a trabalhar, fazer tudo isso. Mas eu sempre gostei de línguas. Eu já tinha trabalhado em escolas de inglês. Eu sempre gostei de viajar e tal. E eu comecei a trabalhar numa escola. E aí uma pessoa, o presidente da empresa, que eu trabalhava num restaurante dentro do World Trade Center. E aí eu era todo comunicativo e tal. Eu falei, não, você tem que trabalhar com a gente na escola. Eu falei, ótimo, meu sonho. Porque meu sonho, quando você chega novo nos Estados Unidos, é você sair do trabalho braçal
e que a gente não dá muito valor aqui no Brasil, assim, você ser um auxiliar de escritório, um office boy, é um sonho você ser isso nos Estados Unidos. Porque o trabalho lá é duro e árduo. Você trabalhar de lavar a louça, são 18, 17 horas. Sabe? Então, claro que a gente só tem noção disso quando a gente tá lá. Sim. Então, aí eu falei, meu sonho era ser um auxiliar administrativo, coisa que eu nunca queria, sabe? Aí, não, você vai trabalhar lá na escola. E aí eu comecei a ter essa desenvoltura, trabalhar em vendas, comecei a ter vários cargos. Então, eu comecei do recepcionista até ser a terceira pessoa bem mais paga lá, e eu tinha vários cargos. Então, eu cuidava do desenvolvimento de línguas internacionais, aí eu cuidava... da tradução, departamento de tradução, e aí eu, inventando como sempre, aí acabei cuidando da área internacional, que era para trazer os alunos de vários países para estudar na minha escola. Então eu começava a viajar o mundo. Então eu não tinha nem 20 anos, então eu colocava o meu terninho, como você viu lá na filmagem, colocava um óculos, né, para dar uma impressão ainda mais assim, madura, e viajava, ia para Turquia, ia para Grécia, vinha para o Brasil, prospectando alunos nesses eventos de feiras internacionais de intercâmbio para as pessoas estudarem. E eu trazia super resultados. Então eu comecei isso muito bem. Então eu comecei a viajar muito. Virou um cara comercial. Virei o cara comercial global, viajando o mundo inteiro. Não tinha nem 20 anos, ganhava super bem. Tava trabalhando lá entre duas escolas, entre o World Trade Center e a escola na 56. E aí a acting, a parte começou a dar um off, né, na minha vida, porque eu comecei a viajar muito. E falei, vou atuar em sala de aula mesmo, vou fazer outro tipo de atuação. E eu tava lá porque eu trabalhava para essa escola, como eu acabei de explicar agora, né? Eu trabalhava para essa escola e tinha duas sedes, né? Tinha uma sede na 56 e uma dentro do World Trade Center. E assim, até que eu tinha comentado no programa que eu acho que foi maravilhosamente bem, foi aí que as pessoas começaram a pensar que não era eu, quando eu falei que eu fui estudar japonês. E de fato era verdade, tava indo pra escola porque eu tava indo começar a desenvolver essas feiras educacionais no Japão. Eu me dou muito bem com o povo asiático, assim, eu me dou bem com todos os povos, mas assim, o pessoal asiático me chama até de arroz doce, né? Dito que eles gostam muito de mim. E aí eu tava indo pra Ásia, o Japão, então eu tava aprendendo japonês, eu tava indo pra minha aula de japonês aquele dia. E o dia anterior eu tinha ido pro Canadá, levar alguns alunos, porque eu trabalhava toda hora, né? Então, assim, era final de semana, tinha uma excursão. Eu falei, eu levo. Eu me divertia. Aí acabei levando eles. E tinha uma máquina fotográfica comigo. Inclusive, eu falo das fotos. Em algumas reportagens que eu dei do Fantástico, eu mostrei as fotos também. Não sou fotógrafo, né? Mas assim... Mas eu registrei aquele momento porque eu não estava acreditando o que eu estava vivendo, né? Então Você já estava na torre. Eu já estava na torre. Então, conta agora essa parte. Então, o que aconteceu? Eu peguei e eu estava... Então, eu estava indo para minha aula de japonês. Começava às 9 horas da manhã. E eu estava um pouco atrasado porque eu tinha... estado no Canadá. Nada acontece por acaso. Eu tava um pouco atrasado. E eu morava naquela época em New Jersey. Então a gente pegava um trem que chamava PATH Train, que liga de New Jersey para o World Trade Center. E quando você chega no World Trade Center, só recapitulando, era um saguão. Imagine aqui em São Paulo, por exemplo, já tem alguns lugares parecidos, que desemboca todas as linhas de metrô, tem centros comerciais, você vai subindo para as torres. Então era um lugar enorme. Então eu saio do metrô, mais ou menos... umas 8h40 e pouco, mas assim. Não, 8h46 foi o primeiro avião que tinha atingido, então eu tinha saído mais ou menos na hora que atingiu o primeiro avião. Eu tava saindo do metrô. Aí eu saio e já vou no saguão e pergunto para um policial. Inclusive, eu falo muito isso, eu tenho todos os detalhes no livro que eu tô. Faz anos que eu tô escrevendo esse livro. 21 anos. Mais ou menos que eu tô escrevendo esse livro. Mas aí o que acontece? Acontece. Era o nome do policial. É que acontece tanta coisa, gente, que eu falo assim, eu acho que eu tenho que viver um pouquinho mais pra escrever. Porque aconteceram outros atentados, outras coisas na minha vida que eu tô esperando, mas eu acho que já deu. Não fala que você tá esperando mais atentados. Não tô esperando. Pelo amor de Deus. Tô esperando mais acontecimentos. Acontecimentos. Enfim, coisas inusitáveis. Justo. Mas agora eu já tô terminando o livro e eu detalho essa situação. Né? Que eu falo, olha, eu chego no saguão e falo pro policial, O'Connor, né? Que eu vejo aquela plaquinha e falei assim, tá acontecendo alguma coisa? E ele muito seco, direto assim, você trabalha onde? Eu nessa torre. Não tá acontecendo nada, circula. Aí eu circulei. Mas eu já ouvia vozes, eu já vi as pessoas gritando bomba, fogo, incêndio. Ele falou, não foi nada nessa torre, pode ir embora. E aí eu naturalmente, assim, vindo da parte de acting, eu pensei que fosse um filme de hollywoodiano que tava gravado, porque em Nova York tem muito disso. Assim, você anda, tem gravações... Flash mob, né? Tem flash mob, a galera faz, para. Tem muitas dessas coisas malucas. Eu falei, pode ser isso. E eu continuei.
Quando eu entro no elevador, eu subo. Então eu entro na torre, eu pego o elevador. E você tem que trocar as baldeações, né, dos elevadores. Você troca. Aí quando eu fui trocar de elevador, eu já vi umas pessoas que elas estavam sabendo e se comunicando com os amigos da outra torre. E você consegue ver no fundo, porque são assim, você vê ali na janela uma chuva já caindo de papéis, uma chuva escura. Então você já sabe que alguma coisa está acontecendo na torre ao lado. Por mais que eu estivesse num andar ainda não muito alto, você já conseguia perceber. E aí eu falei, gente, eu não vou. Alguma coisa está acontecendo. Eu não vou continuar. Não vou subir. Eu não vou subir. Eu vou descer. Aí, só que eu nem vou por elevador. Eu vou sair correndo pelas escadas. Quando eu entro nas escadas de emergência, tinha poucas pessoas. Quanto mais eu ia descendo, mais pessoas iam descendo. Então, quando eu cheguei no térreo, já tava um tumulto. E o saguão que eu cheguei, não era o saguão que eu tinha deixado. Era outra cena. Aí era uma cena de desespero. Então era uma cena de correria, de gritaria, era bomba, era incêndio. Desceu 30 andares. Eu desci 30 andares, correndo, mas bem rapidão. E aí, quando eu cheguei lá embaixo, aí já começou, fogo, incêndio. Aí eu já vi que não era filme e era uma coisa que estava acontecendo de fato. E eu falei, não, eu tenho que sair. Aí teve situações que eu tentei ajudar as pessoas, tinha uma senhora cadeirante. Porque lá, por mais louco que era aquelas portas giratórias. Sabe essas portas giratórias de banco? É isso, portas giratórias que tinha. Tinha outras saídas, mas todo mundo, milhares de pessoas. E aí você começa a sair com pessoas ensanguentadas, machucadas. Você fala, gente, o que tá acontecendo? Então você quer perguntar, você quer ajudar, mas tem que sair. Então eu saio, nesses 17 minutos, quando eu saio, eu pego meu telefonezinho, azulzinho, aquele analog, que eu me lembro até hoje. Aí eu pego meu telefone e falo assim, pego a câmera e falei, gente, eu tenho que filmar isso, tenho que tirar foto disso. E começo a tirar fotos. E logo, assim, eu vejo o FBI com aqueles coletes, tiro foto do FBI com aquelas partes, assim, com aquelas fitas. Não cruze, não ultrapasse. E tinha até coisas que pareciam turbinas de avião. Eu tenho uma foto redondona, parecia uma turbina de avião. Então eu comecei a tirar algumas fotos e cheguei a ligar pro meu pai e falar pro meu pai que tá tudo bem. Quando eu ligo pro meu pai, eu vejo o segundo avião entrando, assim, vump. Aquele barulho foi assim, muito forte. No pé da torre. Eu tava embaixo da torre. Eu tava embaixo da torre. Aí eu vejo o avião entrando assim, vum. Então, a minha dúvida, falando pro meu pai, eu não sei o que aconteceu. Eu liguei pra ele, me lembro que eu liguei a cobrar. Liguei pro meu pai. Falei, olha, pai, não sei o que aconteceu. Eu sei que tá acontecendo uma coisa aqui no World Trade Center. Liga a televisão, você vai ver alguma, mas eu tô bem. Pensei que ia estar Steve, de fato, mas, né? Nunca. Fiquei lá. E aí, quando o avião entrou, caiu as ligações. Caiu a linha. Foi um barulho assim, pum, como uma explosão. Ninguém, sabe, só pra colocar pros ouvintes. Sabe aquela explosão quando você tem um cabo na sua rua, dá um curto, assim, pum, aquela explosão de poste? É aquilo, mas... uma proporção gigantesca. Proporção gigantesca. E tremeu a cidade, tremeu. Aí, assim, todo mundo ficou assim, gritou, mas tinha um certo silêncio. Aí o FBI... Aliás, depois... uma coisa, desculpa, mas eu nunca vi Nova York muda. Calada. Já tinha ido várias vezes pra Nova York. Teve a situação do mudo. Depois, assim... Nos dias seguintes. Eu vou comentar a parte do mudo que a gente viveu muito. Aí eu pego o telefone... Aí eu pego, assim, aquela história toda, aquele medo, né? Eu falo com meu pai, olha, pai, caiu a ligação. Aí, logo desse mudo que teve, aí o FBI entra falando assim, olha, gente... gritando, né? Sai do telefone, desliga o telefone. Apesar que já tinha até caído, né? E é isso, aí eu fiquei na torre, lá embaixo da torre. Aí, assim, umas pessoas foram se distanciando. Eu não quis me distanciar, porque eu ficava ouvindo. Olha, sério, isso me traz muita emoção. Eu tenho essas vozes das pessoas até hoje na minha cabeça. Falando com as pessoas. Tá, porque as pessoas ainda que tinham conexão, recepção, elas falavam com quem estava lá no andar, quem estava lá em cima. Então eu começava a ouvir vozes. Eu comecei a falar, eu vou escrever o meu número do meu CPF no meu braço para encontrar em meu corpo. Aí a pessoa do lado falou, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Aí as pessoas começavam a se jogar. E eu comecei a tirar foto de algumas pessoas que se jogavam. E aí você começava a ver esse terror, esse desespero. Aí você quer ajudar, meus pés estão derretendo. Eu acho que você perde um pouco a sensação de o que é... O que é real. O que é real. Eu tive essa sensação e não estava nem lá perto. Não é, Cris. Eu acho que você não consegue se colocar na situação, eu acho que começa a ser um personagem de um filme, não, porque... Desculpa te cortar, mas eu só tive a real noção. Porque assim, você sabe, eu fiz Mas assim, quando eu cheguei no Brasil, eu vi aquele documentário dos bombeiros, que estavam fazendo e aí fizeram as cenas lá dentro. Só ali,
eu tive a noção do que aconteceu lá dentro. Porque você sabe, mas você não... E é de uma impotência absurda. Absurda! Né? Impotência, você falou correto. Porque do lado ali eu falava para as pessoas, calma, fala pra ela não desistir. É que tá vindo, os bombeiros estão entrando. E assim, tá chegando os helicópteros, estão tirando as pessoas. Aí o fogo aumentando, aí o fogo subindo. E assim, aí as pessoas, eu ouvia as pessoas gritando, mas eu não consigo respirar, eu não tô enxergando nada. Assim, Aí as pessoas começavam a se aproximar da janela para respirar. Então elas ficavam meio que debruçadas, penduradas para poder respirar. Nossa. E aí, eu falei assim, eu vou... Não dá pra imaginar esse desespero, né? Não, e você vendo isso, assim, eu tenho a imagem de uma pessoa caindo de cabeça, assim, ó. As pessoas se abraçando nas mãos. Quanto foi o tempo entre o ataque e as torres caírem? 1 hora. 1 hora. Quase 1 hora e depois foi uns 50 minutos. Depois de uma pra outra. Caraca. E aí, tipo assim, eu fiquei lá embaixo, tentando ajudar. E a primeira torre que caiu foi que ele estaria. É. Aí eu fiquei... O segundo avião bateu na torre dele. Mas foi a primeira que caiu. E aí eu fiquei lá embaixo tentando ajudar as pessoas. E não pensei de forma alguma. Ninguém pensou que aquelas torres iam cair, né? E levou menos de 2, 3 minutos para aquelas torres desabarem. Foram muito rápido, não foi nem 5 minutos. E quando as torres desabaram, eu tava lá embaixo. Então eu tava muito próximo ainda. E aí, assim, a gente não escutou um alerta. Olha, vai cair, ó. Pum. Não, foi... Caiu. De repente... Meu Deus do céu. Eu fiquei 3 segundos entendendo e comecei a correr. Só que ela caiu muito rápido. E foi todo mundo correndo, um atropelando o outro, um em cima do outro. E aí eu corro e eu não paro. Eu paro quase na metade da cidade. Mas eu corro, mas aquela bolha cinzenta de concreto e pó e tudo mais, ela me engoliu. Mas ela me engoliu mas assim, eu não tava lá no meio, porque eu corri. Eu corri. Eu parei, já quase não respirando, no momento que eu falei assim, eu acho que agora eu tô salvo. Eu consigo enxergar melhor até. E aí, quando eu enxergo, quando eu paro e olho pra trás, porque foi o único momento que eu parei e olhei pra trás, eu vejo esse silêncio das pessoas assim, meu Deus, caiu. Aí você vê uma torre só, chorando lá, e a outra, aquela fumaça toda, né? E aí você começa, é um silêncio e depois um desespero, muita sirene, muitos carros de bombeiro. E ainda sem saber. Sem saber. Exatamente. É isso que acho que essa incerteza do que foi um acidente... Até então, aquele momento a gente só sabia que eram era aviões. Atentado. Que era aviões. Era atentado, né? Que era terrorismo, mas podia ser terrorismo. Até então a gente não sabia que tipo de terrorismo poderia ser nacional, né, terrorismo que seja. Mas a gente sabia dos aviões, a gente tinha de fato visto os aviões, né? E aí depois, aí começou, né? Aí logo quando parou, eu me lembro que, né, as pessoas, elas se escondiam debaixo dos carros, atrás dos carros. Eu via os rádios muito alto. E aí eu tava lá olhando pra aquela torre, aí eu escutei que ia acontecer um outro atentado em Washington. Por isso que a gente achava que aí eu falei, gente, tá sendo atacado. Aí eu falei, tá sendo atacado. Nesse momento, gera uma situação de não saber pra onde correr. Exatamente. Foi que eu fui pra Times Square depois dessa história pra ir embora. Você fala, vou entrar num bunker, vou entrar aonde? Não tem onde você entrar. Não tem. Mas a cidade inteira correndo. Todo mundo desesperado. Desesperado, nos telefones, chorando. Gente ensanguentada na sua frente. Gente chorando. Eu tava lá em Midtown, vi gente chegando, toda coberta de poeira. Porque as pessoas foram andando. Não, parou tudo. Parou o metrô. Parou tudo. Parou tudo. Então, assim, você tá na parte baixa de Nova York e você vai pro Midtown, a gente tá falando de 40 quarteirões. 40, as pessoas iam andando. Aí você vai andando. Ninguém queria pegar metrô, porque precisa um ataque no metrô, né? Assim, não tava nem funcionando. Aí parou o serviço aéreo, aquela coisa toda que a gente já sabe. E é isso, aí a gente foi chegando, aí eu fui chegando na metade, quando eu cheguei na metade da cidade, aí eu falei, quando eu vi de Washington DC, eu falei, gente, realmente a cidade tá em ataque. E me vinha aquelas imagens da cidade sendo engolida, destruída, sabe? Eu já tava pensando... De filme de mesmo, filme, né? Que a gente, eu pensei que era isso que ia acontecer. Porque, acredito eu, né? Lógico que a gente não pode comparar dor, né? Mas o ataque versus talvez um tsunami, um furacão, um desastre ambiental natural... É outra coisa. É outra coisa. É desastre, ali machuca, então, mas ali eu acho que é uma dor absurda. Então, né? isso que eu falo aqui no livro, que é assim,
como eu fiquei vários dias depois também, eu vi essa dor ser transformada num desejo de vingança. Nos olhos das pessoas. Mas essa foi a narrativa do comandante, eu digo, do presidente. Que assim, a gente vai pegar quem fez isso. E a gente eu vi isso e nos era olhos. vingança. Mas era. É assim, e eu também senti assim. Porque, tipo assim, a pessoa, ela quase tirou minha vida. Então, assim, já começa a dar revolta. A gente é normal, se uma mãe que perde o filho, o que sente? E eles têm esse patriotismo Total. enraizado, Não, né? Em Nova York, assim, a gente tá falando do World Trade Center, que é o símbolo. marco. Referência. É referência, gente. É a mesma coisa, só pra gente contextualizar aqui no Brasil, seria de você chegar e tacar um avião no Cristo Redentor. Sim. Imagina, tipo assim, Sim. uma coisa mais próxima. Só que lá não tem muitas pessoas. Agora imagine você, alguns prédios simbólicos aqui em São Paulo, no Brasil, que seja, e acabar com todo mundo. Eu acho que se fosse em Brasília, não sei se ia ser algum problema, né? Descontraria. Mas assim, é que eu tô pensando em alguma coisa simbólica, né? Mas assim, por o Oscar Niemeyer, que fez aqui aquelas, né? A parte de arquitetura realmente é. Então um choque, né? Mas eu quero dizer isso, né? A sensação é essa. Não tem como medir essa proporção. Aí você sofre demais. Quantos andares era? As torres? Mais de 100. Mais de 100. Mas é assim, você sofre porque a impotência. Não, Quando e você fala assim, de um desastre, você não tem o que fazer muito. Tudo bem que a gente tem que cuidar agora do meio ambiente, tem aquelas coisas todas, né? Mas um ataque... Não, né? e assim, se aconteceu lá, imagine no resto do mundo. O que pode acontecer comigo, né? A sensação Essa sensação de vulnerabilidade. vulnerabilidade, né? De falar, pô,